de pagamento de prestadores de serviço. Aqui é o detalhamento das causas que motivaram essa auditoria. Então, a primeira delas, uma quantidade de 66, que dá 40%, foram relativos a pagamentos de valores complementares para os prestadores de serviço. Auditorias em prontuário foi o segundo maior número de motivação que nós tivemos, com 50 casos, que dá 30,5% desse total. Para credenciamento de serviço, nós tivemos 15 solicitações, que dá 9,1%. Para alterações da ficha de programação orçamentária, tivemos 9. Auditoria em serviços de anestesia, tivemos 8, que dá quase 5%. Apuração de denúncia, 3,7%. Alteração de dados cadastrais dos estabelecimentos de saúde, 5 auditorias, que dá 3%. E algumas outras, diferentes desses tópicos, 3%. Essas auditorias aqui, de acordo com o demandante, 94,5%, como eu mencionei, elas foram solicitadas pelo próprio prestador de serviço, que é muito em razão da questão dos, ou de credenciamento de novos serviços, ou de ajuste de fichas de programação orçamentária, ou mesmo de recebimento de valores que não constam formalmente nos bancos oficiais do Ministério da Saúde, como o CIA e o SIH. E, em menor volume, nós tivemos motivadas pelo controle e avaliação, 3 motivadas pela auditoria, 1 solicitada pelo governo do Estado de Goiás e 1 pela Procuradoria-Geral do município. Em relação ao terceiro item, que é a produção de serviço, iniciando com as informações sobre internações hospitalares, nós tivemos nesse período 45.627 internações hospitalares. E os motivos principais foram os procedimentos cirúrgicos e, em segundo lugar, os procedimentos clínicos. O número de transplantes diminuiu muito, até porque nós estamos, esse ano todo, e o primeiro semestre começou também com essa influência da pandemia, então essa mudança um pouco da proporção, ela tem explicação no início do curso da pandemia. Em relação ao valor dessas internações, os procedimentos cirúrgicos foram os que mais custaram para a prefeitura, e isso é natural, porque são procedimentos mais caros mesmo, que envolvem tecnologias que custam mais caro. Em segundo lugar, os procedimentos clínicos. Em terceiro lugar, os transplantes. Aqui é um gráfico comparativo desde 2015, no mesmo período, até 2020, separando procedimentos cirúrgicos na linha azul, de procedimentos clínicos na linha laranja, mostrando que os procedimentos cirúrgicos, eles têm uma frequência muito maior, como é esperado e como é recomendado. A recomendação é que a internação seja feita só em casos que realmente necessitem de estar em um ambiente hospitalar e que sejam por um tempo mais prolongado do que o ambulatorial. E que, na medida do possível, que tudo seja resolvido ambulatorialmente. Então, a gente tem conseguido, ao longo dos anos, de 2015 até agora, manter essa proporção de forma adequada. Agora, nesse quadrimestre especificamente, isso mudou um pouco em função da pandemia. Os procedimentos cirúrgicos, eles caíram muito, até porque houve uma restrição a esses procedimentos eletivos. Aqui, em relação ao valor faturado, considerando os dois procedimentos, semelhante à informação de outra maneira que foi expressa em outro gráfico, mas os procedimentos cirúrgicos, eles sempre custam mais do que os procedimentos clínicos. Houve uma ligeira diminuição agora, porque o número também de internações cirúrgicas diminuiu em função da pandemia. Aqui é o número de internações, uma outra maneira de representar, mas acrescentando, além de procedimentos cirúrgicos e clínicos, acrescentando os procedimentos obstétricos, pediátricos
e psiquiátricos. Então, a gente observa que esse quadrimestre agora, o número dos procedimentos cirúrgicos, ele cai, ele vem próximo da linha dos 20 mil, ao contrário dos todos os períodos de anos anteriores, que está bem acima, até se aproximando mais do 30 mil aqui em 2019, mas a grande motivação disso aqui foi o início da pandemia, que foi nesse período. Início que pegou até o final de abril aqui, provavelmente nos próximos relatórios esse número aqui estará mais baixo. E os procedimentos clínicos, eles mais ou menos eles se mantêm na mesma ordem. Os procedimentos obstétricos também não há motivo para que eles sejam diferentes, eles se mantêm também. E os pediátricos da mesma forma. A grande diferença aqui foram os procedimentos cirúrgicos. Aqui, essa tabela mostra as diferentes motivações das internações. Desse lado esquerdo, à frente de todos, nós mostramos as internações, os motivos das internações realizadas nos pacientes residentes em Goiânia. E do outro lado, dos pacientes como um todo. Então, aqui nós temos o somatório dos pacientes que são do interior e que são de Goiânia, mostrando que tem um perfil um pouco diferente. Aqui em Goiânia, dos pacientes que moram aqui, a primeira causa de internação é gravidez, parto e puerpério. Em segundo lugar, as lesões, ou as internações por causas externas, que aqui, principalmente as causas de violência, de trauma. E em terceiro lugar, as causas circulatórias, que são infartos e várias outras causas. E, na sequência, as doenças do aparelho digestivo. Nós vemos aqui que, em relação a internações, as neoplasias, elas não vêm entre as primeiras. Em mortalidade, isso já vai ser um pouco diferente. Já em relação ao total, a gente observa que as lesões, as internações por causas externas ainda lideram o motivo das internações. Em segundo lugar, a gravidez, parto e puerpério. Em terceiro lugar, aqui, de forma geral, as doenças do aparelho circulatório. E, em seguida, as neoplasias. Aqui, uma separação dos estabelecimentos que internaram, que tiveram um faturamento acima de 1 milhão. O primeiro deles é o Hospital de Urgências de Goiânia, o UGOL, e é natural que isso seja assim, porque a maior causa de internação que nós temos são as causas externas, que são os traumas, e esse tratamento, ele é um tratamento que custa muito caro. Então, o valor faturado aqui, ele é esperado que seja maior mesmo. Em segundo lugar, agora, mesmo não estando entre os 3 primeiros em número de internação, mas em valores, são as neoplasias, porque são tratamentos também de alta complexidade e que são muito caros. Em terceiro lugar, vem a Santa Casa, além de... ela é um hospital de alta complexidade que interna também neoplasias, então justifica esses valores. E, em quarto lugar, o Hospital de Urgências de Goiânia, o UGO, e, em seguida, já com uma distância um pouco maior em termos de valores, o Hospital das Clínicas e o Hospital Ruiz Heredo, que é um hospital que ele interna principalmente, ele é uma das referências em doenças cardiocirculatórias aqui para nós. Aqui é a frequência e valor das internações em UTI, realizadas aqui pelo SUS, separando os pacientes residentes em Goiânia e os pacientes residentes em outros municípios. Nós tivemos 2.211 internações nesse período de pacientes que moram em Goiânia e 3.095 internações de pacientes que moram em outras cidades. Isso dá 58% de internações que são dedicadas a outros municípios e 41%, 42% dos residentes em Goiânia. E os valores são diferentes, os números aqui também são diferentes, de forma que 60% do valor pago é para as internações do interior
e 39% em relação, pago para os pacientes que moram em Goiânia. Essa diferença de valores aqui, o fato das internações dos pacientes provenientes do interior serem mais caras, tem também uma justificativa. Aqui em Goiânia, as internações de UTI são por todos os motivos que precisam de UTI. Já os que vêm do interior para cá, como no interior existe um número reduzido, mas existe de UTIs, mas não são UTIs que recebem pacientes com doenças de complexidades maiores. Então, essas são mais caras também o seu tratamento. Então, por isso, as que vêm para Goiânia do interior trazem consigo essa peculiaridade aí. Em relação à produção ambulatorial, nós, nesse período, foram realizados 4.577.000 procedimentos ambulatoriais, que são principalmente consultas, né? 48% desses são procedimentos com finalidade diagnóstica, 45% clínicos, 6% de outros grupos de procedimentos, né? Aqui é a representação gráfica disso, os dois primeiros são finalidade diagnóstica e procedimentos clínicos. Aqui é o valor que foi gasto nesses procedimentos ambulatoriais. Os valores gastos foram principalmente com os procedimentos clínicos, 41 milhões, que é quase a totalidade, e, aliás, 41 milhões, e para os procedimentos com finalidade diagnóstica, 35 milhões. Aqui, a quantidade apresentada desses procedimentos ambulatoriais de acordo com o grau de complexidade dos procedimentos. Se é na atenção básica, aliás, nesse caso, só na atenção básica, nós tivemos a maior parte dos procedimentos foram procedimentos clínicos, em segundo lugar, procedimentos que são relacionados a ações de promoção e prevenção da saúde, e, em terceiro lugar, procedimentos com finalidade diagnóstica. E, uma quantia muito pequena, procedimentos com finalidades cirúrgicas. Aqui, em relação à quantidade de procedimentos ambulatoriais realizada, especificamente sobre a vigilância em saúde. Então, foram 61.854 procedimentos, desses 88,7% foram relacionados à promoção e prevenção da saúde, e 11,3% para diagnóstico. Em relação aos procedimentos ambulatoriais e a frequência hospitalar, de acordo com o grupo e o caráter de atendimento aqui, relacionando apenas a urgência, nós observamos que foram realizados 39.189 procedimentos hospitalares, e 73.774 procedimentos ambulatoriais, que tiveram esses valores aqui muito diferentes, porque os valores de internação dos procedimentos internados, eles são muito maiores. Aqui, observando a mesma informação sobre os procedimentos ambulatoriais e a frequência hospitalar de acordo com os procedimentos na complexidade média e alta realizados nesse período. Então, foram hospitalares 45.627 internações, que custaram 85.490.000. Procedimentos ambulatoriais foram 3.924.000, no valor de 75.556.000, e a quantidade realizada para atenção psicossocial foram 2.308 procedimentos hospitalares, que custaram 2.585.000, e, do ponto de vista ambulatorial, foram 15.116 procedimentos, que custaram R$ 27.671. Aqui, a separação de acordo com a complexidade, atenção básica, atenção especializada, urgência e o total. E nessas colunas, realizados no SUS como um todo, e aqui apenas na esfera municipal, para a gente extrair desse dado com quantos por cento que a esfera municipal
representa aqui, quantos por cento desse total a esfera municipal representa. Então, na atenção básica, foram realizados 200.228, que dá 28,7% dessa distribuição entre atenção básica, atenção especializada e urgência. Na urgência foi o número maior, que foi o número de 270.547, que dá 38,8%. Na atenção especializada, perdão. Na urgência foram 222.649, que dá 32,5%, ou seja, em primeiro lugar, a maioria dos procedimentos são na atenção especializada, em segundo lugar, na urgência, e em terceiro lugar, na atenção básica. Isso como um todo, realizados no SUS como um todo. Já o que a esfera municipal representa nesse contexto? Desses 200.228 procedimentos na atenção básica, todos eles foram realizados pela esfera municipal, ou seja, 100% deles são da responsabilidade e execução da esfera municipal, que a gente, quando nós começamos aqui em 2017, esse número essa porcentagem era um pouco menor, era 97% ou 95%, alguma coisa. Ainda existia uma pequena porcentagem de serviços de atenção básica que eram realizados fora da esfera municipal. E isso foi corrigido agora, 100% de todos os procedimentos da atenção básica são arcados pelo município. Na urgência, o município ainda persiste sendo o principal responsável por essa atenção. Embora a gente tenha 2 grandes hospitais de urgência na cidade, que são o Hugo e o UGOL, ainda assim, o maior número de atendimentos na urgência é feito nas unidades pré-hospitalares do município, que dá 83,5%. Nesse período agora, está um pouco maior do que o apresentado nos quadrimestres do ano passado, exatamente porque com a pandemia houve um aumento também da procura das unidades, né? E na atenção especializada, que são as consultas especializadas, principalmente, o município é responsável apenas, ele arca apenas com 13%. A gente mais compra esse serviço do que realiza eles. Aqui, mostrando a mesma coisa de uma forma mais clara, mais fácil de visualização. Na atenção básica, o que está em azul é o total do SUS e o que está em laranja é o que a esfera municipal faz. Então, na atenção básica, nós fazemos 100% de todo o serviço. Na urgência, nós fazemos 83% de todo o serviço de atendimento. E na atenção especializada, apenas 13%. No total, a esfera municipal representa mais de 50% de toda a execução desse serviço. Bom, aqui é em relação já à produção odontológica, são os procedimentos odontológicos por distrito sanitário. Em 2016, aqui são todos os distritos, eu vou me ater ao total aqui, no primeiro quadrimestre de 2016 foram realizados 22.671 procedimentos odontológicos, em 2017 nós já aumentamos para 26.552, em 2018 já tem uma recuperação expressiva, subiu para 30.539, e no primeiro quadrimestre já de 2019, isso se consolidou de maneira muito clara, indo de 22.671 para 46.375. Agora, nesse primeiro quadrimestre, houve naturalmente uma redução, até porque os procedimentos odontológicos foram suspensos em função da pandemia. Aqui é o gráfico que representa esses números mostrados no slide anterior, mostrando essa curva. De 2016, vem uma recuperação franca até 2019 e agora cai um pouco em função da pandemia, principalmente. Em relação aos dados vitais de mortalidade, nós observamos que nós tivemos, nesse período, 2.898 óbitos de pessoas residentes em Goiânia. Destes, 52% foram em pessoas do sexo masculino e 47,5% em pessoas do sexo feminino. É uma característica que vem já há muitos anos.
E, em relação aos óbitos dos residentes em Goiânia, de acordo com a faixa etária, nós observamos que a maioria deles, 67,9%, ocorreram em pessoas com mais de 60 anos de idade ou mais. Aqui o número de óbitos de residentes em Goiânia, nesse mesmo período, de acordo com a doença que motivou a morte. Nós observamos aqui que, em primeiro lugar, vem as doenças do aparelho circulatório, com 23% dos casos. Em segundo lugar, vem as neoplasias, embora não seja a primeira internação, mas é a segunda em mortalidade aqui, em causa de morte. E, em terceiro lugar, as causas externas, que são principalmente as causas violentas, né, os acidentes e outros tipos de violência. Em relação aos nascidos vivos, nós fizemos uma separação aqui, de acordo com o local de residência da mãe, para mostrar o quanto Goiânia recebe pacientes para que o parto seja realizado aqui. Então, desse total, nesse período, que foi de 11.464 nascidos vivos, 6.662 são de mães residentes, são filhos de mães residentes em Goiânia, ou seja, dá 58,1%. Os demais 41,9%, é um número muito grande, são nascidos vivos de mães que são de outras cidades, inclusive de cidades vizinhas, muito próximas, como é o caso de Aparecida de Goiânia, que tem toda uma estrutura lá, tem um hospital municipal, e ainda assim, nesse período, nós tivemos aqui o maior, depois de Goiânia, é a primeira cidade onde as mães vêm ter seus partos aqui. E depois outras cidades, como Trindade, Senador Canedo, que também são cidades muito próximas e que teriam condições de ter esses partos, pelo menos os partos de baixa complexidade em suas cidades, mas isso ainda ocorre aqui. Aqui, em relação ao sexo, nós observamos que o sexo masculino foi ligeiramente superior ao número de nascidos vivos do sexo feminino, foi 50,7% de casos em homens e 49,3% em mulheres dos residentes em Goiânia. Dos residentes em outros municípios também é semelhante, até porque não tem nenhum fator que possa justificar uma diferença assim, só porque está em outra cidade. Aqui, em relação ao período pré-natal, nós separamos sempre aqui em residentes em Goiânia e residentes em outros municípios. Em relação ao número de consultas pré-natal realizadas, nós vimos que a maioria das pacientes que tiveram seus partos, que moram em Goiânia e que tiveram os filhos nascidos vivos aqui, 73% relataram pelo menos 7 consultas de pré-natal, ou seja, em número está muito bom. Em segundo lugar, veio de 4 a 6, então, ou seja, se somar esses dois números aqui, nós temos mais de 90% aqui, mais de 80% aqui. E, de maneira semelhante, aconteceu com os pacientes que moram em outras cidades aqui do interior. Então, 72% relataram ter tido 7 ou mais consultas pré-natal e 19% relataram que tiveram de 4 a 6 consultas pré-natal. Aqui é de acordo com a faixa etária da mãe. Esses dados mostraram que, na grande maioria, as mães são muito jovens, são de 20 a 34 anos. 71,7% desses casos são mães de 20 a 34 anos. E, em segundo lugar, de 35 a 39 anos, 15,7%. Ou seja, a grande maioria está entre 20 e 39 anos, mas principalmente entre 20 e 34. Aqui, em relação ao peso do bebê ao nascer, 86% tem peso bom, acima de 2.500, e peso excelente aqui, acima de 3 quilos, né? Então, 62% das crianças que nascem aqui, elas têm mais de 3 quilos, pelo menos 3 quilos, né?
23,8%, 24% tem de 2,5 kg a próximo de 3 quilos, né? Então, somando os dois, que 2.500 é um divisor de águas aqui de baixo para normal, então temos que 86% nascem muito bem em relação ao peso. Em relação aos indicadores de saúde agora, um dos indicadores de saúde que consta no plano é a investigação de todos os óbitos de mulheres em idade fértil, que é de 10 a 49 anos. Então, a meta sempre foi colocada em 100%, nesse período, 100% desses casos foram investigados. Então, nesse período, essa meta foi cumprida. O segundo indicador que nós temos aqui é a proporção de registro de óbitos com causa básica definida e não causas indefinidas ou incertas. Então, a proposta na meta é 97%, nesse período desse primeiro quadrimestre, chegamos a 95,2%. O outro indicador aqui é o número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. Em relação a esse número, a meta é que seja menos de 5 óbitos nesse período, né? Seja a meta anual, né? E nesse primeiro quadrimestre nós já estamos com 2 casos aqui. Aqui, o indicador já sobre a prevenção de câncer do colo uterino é um cálculo muito complexo, a gente vai até ver se tem uma maneira mais fácil de expressar isso. O cálculo que mostra que essas mulheres nessa idade precisam fazer seus exames citopatológicos de acordo com os padrões do Ministério da Saúde, dá um número de 0,32, e nesse período aqui nós estamos sempre abaixo. E um dos fatores aqui é que nós desconhecemos qual que é a quantidade de mulheres que não usam o Sistema Único de Saúde que fazem o exame. E o cálculo, ele contempla a população como um todo. Então, é uma dificuldade de interpretação aí, nós estamos buscando uma maneira de clarear mais esse indicador. Da mesma forma, o próximo indicador, que é a realização de mamografia para a prevenção do câncer de mama. Então, o cálculo dá um valor de 0,32 como meta, e nós estamos no 0,04. E, mais uma vez, as mulheres que não utilizam o Sistema Único de Saúde, mas que fazem o exame ou que não fazem o exame, nós não temos esse conhecimento. E o cálculo é jogado todo para a população inteira, indiscriminadamente. Então, nós vamos buscar uma maneira de trazer esse indicador de uma forma mais clara. Aqui é o indicador de cobertura populacional estimada para as equipes de atenção básica. Nós estipulamos uma meta ousada para o que era, né? A meta estava, me parece que abaixo de 50%, ou muito próxima. Nós pusemos 66,4% e estamos em 54,7%. Aqui é a cobertura populacional para a saúde bucal, na atenção básica. A meta que nós colocamos uma meta ousada, que ela estava muito baixa, e estamos aqui ainda longe dessa meta. Aqui em relação ao parto normal, que tem uma dificuldade extrema também de obter esse indicador, e o controle ele não está no sistema público de saúde, porque a proporção de partos por cesariana que são realizados no sistema não SUS, ele é muito maior, então impacta um pouco esse indicador, e a consideração é sempre para as mulheres como um todo, para todos os partos, indiferentemente se seja no setor público ou privado. Mas, mesmo assim, nós estamos com 31,4%, enquanto que a meta era 36%, né? A meta estabelecida foi 36%. Aqui, em relação ao número de ciclos de visitas que os agentes comunitários, aliás, os agentes de endemia realizam em determinados imóveis, em uma quantidade de imóveis estipulada, eles teriam que visitar pelo menos 80%, né? E a meta para o ano foi de 4 ciclos. Nesse primeiro, 4 ciclos significa que eles tenham visitado pelo menos 80% do que estava estipulado naquela área deles, né?
esses 80% não foi atingido em nenhuma das situações nesse primeiro quadrimestre. Doutora, posso comentar esse indicador? Pode. Eu conversei com a zoonose, né? Então, nós estamos no 5º ciclo, e nos 2 primeiros ciclos não cumpriu o indicador de 80%, mas nos 2 seguintes cumpriu o indicador de 50%, perdão, de 80%. O 5º ciclo já provavelmente vai também cumprir o indicador, e aí faltaria o último ciclo para conseguir cumprir a meta de 4, tá bom? Obrigada, Ives. É que esse aqui é só do primeiro quadrimestre, né? Isso. Tá. Vereadora Priscila, foi solicitado que a gente apresentasse um relatório sucinto, ou nós preparamos até um pouco mais detalhado, sobre as ações realizadas para o enfrentamento do coronavírus, bem como a parte de utilização dos recursos, né? Então, a senhora quer comentar o que foi apresentado até agora, ou eu continuo com a apresentação aqui? Não, secretária, pode continuar com a apresentação e a gente faz as considerações sobre o final. Tá ok. Bom, então, aqui nós colocamos primeiro a parte de medidas formais que foram feitas. Eu pontuei algumas aqui, mas a apresentação fica aí disponível depois. Em março, no dia 13 de março de 2020, foi feito o primeiro decreto, que foi o 73B, que declarou a situação de emergência em saúde pública, e instituiu o Centro de Operações Emergenciais também. Mais abaixo aqui, ainda em março, o decreto 799, que primeiro aqui foi só declarar uma situação de emergência, depois uma situação de calamidade pública. E mais à frente, no dia seguinte, em 24 de março, foi publicado o decreto 829, que instituiu o Gabinete de Gestão de Crise, com a finalidade de adotar as medidas necessárias para o enfrentamento do coronavírus no âmbito da Prefeitura. Em 25 de março, então, todos esses decretos aqui, eles vieram em março, logo no início, foi colocado o Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara à disposição, totalmente à disposição para a internação dos casos graves de coronavírus. Nesse período aqui, a gente ainda tinha muito poucos casos positivos em Goiânia, mas foi feita essa definição aqui e o hospital foi, então, preparado para esse fim. Na sequência aqui, tem uma série de outros decretos, e eu pontuei esse aqui, que é o decreto 950, de 28 de abril de 2020, que instituiu um importante instrumento de controle aqui para nós, que foi a Central de Fiscalização. E essa Central de Fiscalização tem uma atuação constante para controlar, principalmente depois que foram flexibilizados alguns segmentos comerciais. Aqui já as ações administrativas diretamente relacionadas à Secretaria de Saúde, são várias portarias, nós vamos pontuar aqui a portaria 109, que foi também em março, instituiu o formulário de notificação de isolamento e o termo de ciência e esclarecimento para os casos suspeitos, para que os pacientes assinassem a ciência de que é uma situação de saúde pública e, uma vez indicado o isolamento domiciliar para eles, eles precisariam cumprir sob pena de alguns dispositivos legais. E mais à frente, e no dia 3, logo no início de abril, a portaria 130, que instituiu um formulário de notificação de prestação de informações e um termo de compromisso para os casos de síndrome respiratória aguda grave ou casos suspeitos e confirmados da Covid-19, normatizando também o preenchimento dos dados por parte de todas as unidades de saúde da rede, inclusive credenciada. E aqui tem uma série de notas técnicas também que acompanham. Logo no início, fizemos o plano de contingência, que foi o plano de ação municipal para o enfrentamento da infecção humana pelo coronavírus. Isso foi feito a primeira versão foi em 20 de fevereiro de 2020, antes de ter o primeiro caso aqui, e esse plano ele vem sendo adaptado à realidade de acordo com o desenvolvimento da epidemia aqui na região.
Fizemos essa série de medidas aqui, ampliação da capacidade operacional, da capacidade assistencial, especificamente dos leitos de UTI, fizemos vários protocolos de assistência nas unidades básicas, como, por exemplo, esse protocolo de atendimento rápido na atenção primária, com separação dos ambientes de atendimento. Fizemos já um contato e uma articulação para efetuar um convênio com esse instituto, que é a Vital Strategy, que agora foi ampliado para a gente dar também, obter deles também uma assessoria direta para o coronavírus. Eles já nos assessoravam aqui, antes da pandemia, para os casos de violência, especialmente relacionados à violência contra a mulher. Algumas ações importantes aqui: o plano de enfrentamento para as populações vulneráveis, população em situação de rua e crianças institucionalizadas, também foi feito. Foi criada uma central humanizada de orientações sobre o coronavírus, com atendimento das 7 às 19 horas, e também por aplicativo, mensagem de WhatsApp, e isso funciona, está em curso ainda, e foi instituído logo no início da epidemia aqui na região. Fizemos uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, com a Faculdade de Medicina, implantamos a central de telemedicina, que faz o acompanhamento e o monitoramento das pessoas que estão em isolamento domiciliar, que são os contatos. Uma parte dessa parceria aqui também é para fazer os testes nos profissionais de saúde que são sintomáticos. Também ainda está em curso. Construímos também um projeto de atenção psicossocial intersetorial na pandemia da Covid-19, para que seja dada uma atenção à parte de saúde mental, que nesse momento da pandemia ela está cada vez mais frequente e com um potencial de agravamento maior. Fizemos a antecipação da campanha nacional de vacinação contra a influenza, para que as pessoas ficassem protegidas, principalmente da H1N1, e caso contraísse o coronavírus, ele seria, de certa forma, era esperado que seria menos grave, né? Instituímos o nosso boletim epidemiológico diário, com informações de casos notificados. Esse boletim ele vem sofrendo algumas adaptações de acordo com as necessidades que a população tem de ter acesso mais a uma ou outra informação. Fizemos também uma parceria com a Universidade Federal de Goiás e o IPETESP para que os pesquisadores fizessem, e eles nos acessam, tudo isso continua em curso, para uma modelagem da expansão em relação à Covid-19 e também para mostrar isso, a realização dos inquéritos populacionais e rastreamento de casos, né? Então, esses inquéritos ainda estão em curso, ainda tem algumas, acho que 1 ou 2 etapas para serem concluídas. Aqui, os equipamentos, os materiais permanentes, os insumos, os EPIs que foram adquiridos nesse período. Aqui, na primeira coluna, tem o número dos processos de aquisição. Aqui, na segunda coluna, o tipo de equipamento, ou material, ou insumo, ou EPI. Na terceira coluna, a quantidade, e aqui a situação. Esses aqui todos já foram entregues, né? Então, aqui só para citar alguma coisa mais palpável aqui, esse protetor facial aqui, que é aquele capacete, como alguns falam, nós adquirimos 10.000 unidades logo no início da epidemia aqui e distribuímos para todos os funcionários esses equipamentos. Aqui, só na sequência, né? A mesma coisa, tudo isso já foi entregue nessas quantidades, e aqui alguns que estavam em andamento, alguns desses aqui já foram concluídos, mas a época que até esse período estavam em andamento. Por exemplo, os oxímetros já estão nas unidades já. Aqui em relação à movimentação financeira relacionada especificamente à Covid-19. Eu vou mostrar essa tabela aqui e um pouco mais, de forma mais gráfica, esse resumo aí.
Em 31 de março, nós recebemos um valor de 4.269.000, né, que veio estabelecido nessa portaria 480 do Ministério da Saúde. Em 13 de abril, nós recebemos 46.399.000, que veio nessa portaria 774, e veio especificamente para ser usada como teto de média e alta complexidade, como um valor extra. Em 28 de abril de 2020, 495.586, como complementação de hemodiálise especificamente para COVID-19. Veio na portaria, especificado na portaria 827. E aqui deu um total de 51.167.214. Aqui, como que esses valores foram gastos, né? Aqui tem o número do empenho, aqui a despesa especificamente que foi realizada, o valor empenhado e aqui o valor pago. E agora eu vou compartilhar outra tela, que mostra um pouco mais detalhado, mas já com atualização para esse até julho. Bom, acho que não vai caber na tela inteira. Deixa eu diminuir aqui. Um pouquinho mais, né? Tem que diminuir, entendi. Bom, aqui, isso aqui está atualizado até 28 de julho de 2020, só para se ter uma noção da situação. O repasse inicial do Fundo Nacional de Saúde foi nesse valor. A receita, então, somando esse com esse, deu 111 milhões. Desses 111 milhões, 9.719 foram destinados a instituições filantrópicas, ou seja, eles não ficaram para a Secretaria de Saúde gastar, utilizar nas suas aquisições, eles foram diretamente depositados para algumas instituições filantrópicas que já veio definido. E as despesas que nós separamos para esse gasto foram com insumos e medicamentos, aquisição de EPIs, prestação de serviços, publicidade e o auxílio emergencial dos filantrópicos foi esse que foi destinado aqui nesse quadro azul. Aqui tem qual a portaria que esses recursos vieram, né? São recursos também destinados à habilitação de leitos de UTI para COVID, e aqui, nesse lado, a parte que veio do recurso do Tesouro Municipal, que é uma parte também considerável. Eu acho que foi muito divulgado, inclusive, que o Tesouro Municipal arcou com quase 50% do valor da diária de UTI para que os pacientes na rede municipal de Goiânia não ficassem desassistidos. Então, no momento, a prefeitura lançou mão disso, e a diária, que é de R$ 1.600, ela foi para R$ 3.000, para o Tesouro Municipal, então, arcou com R$ 1.400 a diária para que a gente tivesse a contratação de mais leitos de UTI. Então, presidente, essa é a apresentação, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada, secretário. Eu quero cumprimentar os vereadores Paulo Magalhães e Dr. Jean, que encontram-se presencialmente na sala do CCJ, agradecer a participação deles. E já vou abrir a palavra para inscrição, acho que o vereador Paulo já está inscrito. Quero, então, passar a palavra para ele. Pode falar, Paulo. Sim. Uma boa tarde a todos, então. Eu gostaria de saber quantos membros a nossa comissão tem, Priscila? Priscila, quantos membros? Oi, Paulo. Quantos membros a nossa comissão de saúde tem? 9 membros. 9 membros. Só 3 estão presentes.
eu quero falar que vereador não tem representante. Em prestação de conta tem que ter vereador. Agora, eu gostaria que a população prestasse bem atenção. Na prestação de conta da Secretaria de Saúde, apenas 3 vereadores presentes. Eu saí agora do Della Pena, lá perto de Guapó, e vim para cá, correndo sem almoço. Acho que o momento é da gente prestar serviço à população. Quem trabalhou vai ganhar a eleição. Quem não trabalhou não adianta matar serviço. Ontem, por exemplo, eu cobrei do primeiro suplente que assumiu no lugar do Paulo Daia. No segundo dia o cara já não tomou posse, no outro dia já não compareceu. Foi para Brasília. Então, eu acho que vereador tem que fazer um juramento, tem que prestar serviço à população. Então, eu queria perguntar à nossa secretária, só falou sobre as emendas impositivas, secretária, porque eu cheguei meio atrasado. Boa tarde, vereador Paulo Magalhães. Boa tarde, vereador doutor Jean. Vereador, nesse quadrimestre, acho que esse assunto não foi trazido aqui, né? As emendas impositivas são as do ano passado, que estão em curso, que são reformas, são 6 que estão faltando, elas estão em curso, e para esse ano de 2020, todos vocês concordaram em destinar a emenda para os leitos do Hospital das Clínicas Covid. Isso não foi no primeiro quadrimestre, por isso não foi apresentado aqui, mas virá essa informação no quadrimestre devido. A senhora falou na população moradores de rua. Eu acho que está faltando aí uma sintonia de parceria, porque a SEMAS, por exemplo, eles não têm muita preocupação com os moradores de rua. E, por incrível que pareça, os moradores de rua também são humanos, estão entregues à própria sorte. Ali, por exemplo, no CEPAL, no setor sul, realmente se transformou uma verdadeira moradia de morador de rua. É um local que vende alimentação e que tem gente de todas as espécies. Felizmente, a Secretaria está deixando a desejar. E eu gostaria também de cobrar da secretária, a senhora fechou Chácara do Governador, o CIAMO, Setor Pedro, tem mais algum? Jardim América? Cândido de Moraes, e realmente pesou para a população, secretária. E eu gostaria de a senhora informasse como é que está o andamento do Jardim América, Chácara do Governador, Cândido de Moraes, também o CIAMO do Setor Pedro e também do Guanabara, porque a população está nos cobrando sobre a abertura desses postos de saúde que realmente vem beneficiar a população. Por enquanto, é isso que eu queria saber. Agora, quanto às emendas, eu realmente não tinha concordado, secretária. Eu já tinha assumido compromisso com a população, mas, de repente, foi feita assim, uma conversação entre o representante do prefeito e os vereadores. Todos realmente aderiram, então eu também não poderia deixar de dar minha participação. É justamente por isso que eu estou cobrando da senhora, que eu deixei de fazer várias obras pequenas para a população, que também seria na área de saúde. Nós, por exemplo, deixamos de passar uma verba para a Casa de Eurípides, deixamos passar a verba para a Santa Casa, deixamos passar a verba para várias entidades, realmente das pessoas idosas, realmente para jogar na saúde, mas não houve essa prestação de conta. A senhora falou que está destinado ao HDT ou HGG? Hospital das Clínicas Covid, HCC. Certo. Eu quero realmente pedir desculpa à senhora pelo meu atraso, mas eu sou tardo, mas não fardo. Estou aqui e quero agradecer a senhora pelos trabalhos que a senhora tem realizado em favor da população. Infelizmente, nós temos pouco recurso para grandes demandas na cidade de Goiânia, que hoje é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, e quando o IBGE faz o levantamento, eles botam 1.200.000, 1.300.000, justamente para não repassar a verba para a saúde e nem para a educação. Então, nós ficamos nessa correria. Acho que a Câmara fez a sua parte, realmente renunciamos várias coisas para tentar ajudar a senhora. Eu espero que a senhora possa continuar fazendo um bom trabalho até o dia 31 de dezembro. Obrigada, vereador. Sobre as obras, o Chácara já está concluído e tem a abertura para funcionamento está prevista para a semana que vem. Quanto às outras, vamos por partes aqui. O Cândido de Moraes, o Guanabara e o Jardim América estão em curso, tiveram muitos problemas, todas essas obras atrasaram em função da pandemia, foi difícil de adquirir materiais, foi difícil de
de colocar a mão de obra lá para funcionar, porque muitos tinham idade que não poderia trabalhar, então todas as empresas tiveram essas dificuldades. Todas elas vão ser concluídas ainda este ano, provavelmente até novembro, e o Pedro do Vico e o Cândido de Moraes também já está em curso, já. O Pedro do Vico está mais interna o trabalho lá por enquanto, e vão ser entregues também, provavelmente até novembro no máximo. 2 já foram entregues, que são o Balneário Meia Ponte e o São Judas. As reformas ficaram muito boas, trouxe uma identidade melhor para essas unidades, e estamos com 6 outras reformas em curso já, todas elas, e todas vão ser entregues esse ano ainda, vereador. De concluir, perguntando à senhora, com todo esse trabalho que está sendo feito para realmente tentar salvar a população desse Covid-19, mas o que nós estamos sentindo é que está faltando uma publicidade nos veículos de comunicação, mostrando para as pessoas que esse vírus não acabou. Ele está presente em todos os lugares e está matando. Realmente, eu não sei o que está acontecendo, mas é festa para todo lado. A fiscalização, nós não temos uma fiscalização realmente que possa corresponder com os trabalhos. E, aliás, o prefeito mandou para essa casa um projeto dele, cobrando uma multa de R$610, e o líder do prefeito conseguiu fazer uma emenda e realmente abaixar para 110. Realmente é aí que o povo vai realmente nadar de braçada. Então, de forma que eu gostaria que a senhora conversasse com o prefeito e o governador Ronaldo Caiado para que fizesse uma campanha em televisão, rádio, jornal, mostrando, você é a próxima vítima. Se você continuar andando sem máscara, não andar distanciamento completo, ficar amontoado, vocês vão morrer. Se não fizer isso, a nossa população está igual biruta de aeroporto. Ninguém sabe para onde vai, e de forma que está morrendo gente. Esse mês eu perdi uns 20 a 30 amigos meus de Covid-19. Então, de forma que eu acho que está faltando uma publicidade mostrando que o caixão está à espera do cidadão. É só isso que eu tinha que falar. Muito obrigado, secretário. Vereador, o senhor tem razão, está faltando publicidade mesmo. Nós aqui estamos finalizando todos os ajustes de uma campanha que vai ser veiculada também na televisão. Nos outdoors, nós já começamos a colocar em vários locais da cidade campanhas de conscientização. Foi lançado ontem um plano de segurança para o uso do transporte coletivo, e todos os ônibus vão veicular também essas informações de conscientização. Mas aqui pela saúde vai sair uma propaganda de conscientização forte que vai veicular na televisão, no rádio e nos outdoors também. E a fiscalização, nós intensificamos ela, nós colocamos, saiu uma portaria publicada na sexta-feira, portaria da Central de Fiscalização, colocando regras mais rígidas. Então, o descumprimento de alguns itens básicos, mesmo que seja um só, vai determinar a multa e o fechamento. Então, vamos ver se a gente consegue controlar essa maneira muito indiscriminada que algumas pessoas, não todas, mas alguma parte da população tem se comportado. Obrigada. Obrigado, senhora. Doutor Jean, o senhor também está inscrito, né? Sim. Tá, a palavra. Boa tarde, Priscila TJ, nossa amiga, presidente da Comissão de Saúde. Espero que esteja melhor também, né? Passou por essa tempestade, né? Que é o coronavírus, né? Covid-19. Estamos sentindo sua falta aqui, viu, presidente? No plenário e também aqui na Comissão de Saúde aqui. Mas está online, né? Já está... Logo estará aqui, eu tenho certeza. Vereador Paulo Magalhães, combativo, sempre defendendo também a saúde de Goiânia, meu amigo, vizinho ali, pelo Ludovico, setor, e também um defensor também da Comissão dos Idosos dessa casa, que é um exemplo de homem público, que sempre tem um interesse de estar defendendo a população goianiense, independente do grau, nível social, da raça, e sempre
está aqui presente conosco, por isso que ele faz essas cobranças. Quero cumprimentar minha amiga, secretária de Saúde, que está presente, doutora Fátima Munoê, parabenizar também Vossa Excelência, Vossa Senhoria, doutora Fátima, pelo trabalho que está sendo feito esse ano, nesses outros anos também. Eu sei que a senhora teve muita dificuldade nos 2 primeiros anos, da forma que pegou a saúde, as dificuldades, os problemas que tiveram aí na frente da secretaria, mas nós temos que parabenizá-la pelo trabalho que a senhora tem feito junto com a sua equipe, essa equipe brilhante que a senhora, que sempre nas reuniões aqui, nas prestações de contas, a senhora tem nos trazido muitos resultados e o que tem sido feito com todo o dinheiro público que tem sido gasto, né? Entre eles, todos os seus subtenentes que estão aí presentes. Eu estou vendo aqui o Silvio Queiroz, né? Estou vendo aqui o Ives Mauro, né? O Sérgio Nakamura, são subtenentes também que têm muita experiência, que tem sido aí um alicerce aí da senhora na secretaria. E juntamente com meu amigo, meu irmão, também doutor André Braga, no SAMU, tem feito um belíssimo trabalho no SAMU. Não tenho que reclamar de nada da equipe da senhora. Esse ano passamos por um período muito difícil, que é essa pandemia, uma que nós não esperávamos, assolou todo mundo, nosso estado de Goiás, nossa cidade de Goiânia. E eu vi nas apresentações aqui, a senhora colocando, nós já sabemos que Goiânia absorve muitas pessoas, muitos pacientes de outras cidades. Até mesmo a senhora relatou uma vez aqui que nós tínhamos, eu não sei como está sendo isso, 3 milhões de cartões SUS só da cidade de Goiânia, chegou a 4? Então, quase mais de 3 milhões, sendo que a gente tem 1,5 milhão de habitantes. E na apresentação eu vejo que a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia absorveu praticamente 60% da demanda do estado de Goiás, seja em atenção básica, seja em algumas, lógico, um tratamento especializado, nem tanto, que chega a 13%, mas eu vi que realmente Goiânia tem atendido muito, não só Goiânia, como todo o estado de Goiás, principalmente nesse momento agora, de pandemia. Parabenizar toda a equipe sua, secretária, pela testagem em todas as regiões de Goiânia que a senhora tem feito nesses últimos meses. Trabalho sensacional, fazendo com que a gente tenha uma projeção e que nós possamos aí quebrar esse ciclo desse vírus. E eu gostaria que a senhora falasse depois a porcentagem desses testes, o que foi constatado pacientes positivos, que me parece que antes estava em torno de 14% a 16%, não sei muito bem. E também, em relação também, o município, o que a senhora fez na secretaria também, em relação à compra de leitos e UTIs e enfermarias, também da rede conveniada. A senhora deixou à disposição para que pudesse atender a população goianiense da melhor forma possível, aquelas pessoas que procuram a gente nos postos de saúde, nas unidades de emergência de Goiânia, nas UPAs, para ter um atendimento digno e pudessem ser internados também da mesma forma de um paciente que tem plano de saúde ou que paga ou que tenha condições de pagar o seu hospital aí da forma particular. Então, isso é importante. Também quero aqui colocar em evidência também a locação que foi feita, eu sempre cobrei isso, falei aqui do presidente, passei isso também para a senhora, brilhante que a senhora teve também de fazer a locação do HCC, um prédio que é referência, novo, uma estrutura dinâmica, onde tem uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, que pode chegar aí a locação aí final de 100 leitos de UTIs e 200 leitos de enfermaria naquele local. Nós estivemos lá, tivemos a oportunidade de destinar nossas emendas impositivas dessa casa, 19 milhões. Eu até conversei com a secretária de Finanças, a Zilma, o atual, para que nós chegássemos um pouco mais do que 19 milhões. A senhora, nós também, fiquei muito feliz em relação à Célia Câmara, que é a antiga Maternidade Oeste, Célia Câmara, né, e que é uma das maternidades mais modernas hoje, praticamente, do país, e que está atendendo Covid-19, todos os pacientes que necessitarem. Um trabalho belíssimo que está sendo feito lá, de ponta, excelente, com todos os profissionais da área de saúde.
o que há de melhor tem, não falta nada, excelente. Não sei quantos leitos que tem disponíveis para enfermaria, eu acho que a senhora poderia falar, mas me parece que de UTI, em torno de 70 leitos de UTIs, enfermarias eu não sei se passa de 100, eu não sei o valor, mas foi feito isso, um pedido nosso, um pedido também, eu tenho certeza, do prefeito Elis Rezende, que tem um cuidado e um zelo muito grande pela população goianiense. E, secretário, eu também gostaria de pedir, Vossa Excelência, eu sei que nós estamos com vários profissionais aí que são médicos, também nessa reunião, e outros que estão nos assistindo também, que vai assistir aí nas redes sociais. Nós aprovamos um requerimento aqui, onde a maioria dos vereadores assinaram, e foi relatado ontem em uma reunião também com o governador Ronaldo Caiado, onde, no momento, anteriormente, ele teve uma certa resistência em relação a discutir um protocolo a ser colocado pelo tratamento ou profilaxia da Covid, mas que ontem, numa reunião, ele admitiu em que o protocolo do Estado vai ser revisto devido a um pedido de 2.000 médicos que pediram para ele, que já estão fazendo o protocolo. Então, nós aprovamos esse protocolo de tratamento aqui, mandamos um requerimento para a senhora. Gostaria de saber se nós possamos também, que nós vamos ter esse protocolo, esse profissional das redes, que seja da unidade de emergência, ele tem autonomia para passar esse protocolo e se vai ter o apoio da secretaria. No fim, estamos juntos, eu tenho certeza que isso aqui, o primeiro quadrimestre que foi passado aqui, eu não tenho nenhuma dúvida, e vejo a senhora com um trabalho muito bom em frente à secretaria, com muita competência, com muita dedicação, mostrando transparência nos gastos públicos, desse recurso, agora principalmente de calamidade pública, que são livres de licitações, mas que tem muita responsabilidade de Vossa Excelência, e importante isso, vejo idoneidade de Vossa Excelência, seriedade na frente da secretaria, e pode contar aqui que a senhora tem um amigo aqui, médico, para estar também defendendo e ajudando a senhora e a Secretaria Municipal no que for possível. Estou na linha de frente, nunca deixei de atender SUS, mais de 15 anos eu atendo SUS, devo ter atendido mais de 500 pacientes nesses últimos meses, pacientes contaminados, todos os dias tenho 20, 30 ligações de pacientes contaminados, então a gente sabe do que a população está passando. Lamento muito, e gostaria que a senhora falasse também aqui, também como que está sendo a ocupação dessa semana, em relação aos leitos de Covid, as UTIs e também as enfermarias, qual a porcentagem que nós estamos no dia de hoje, e também dizer que eu tenho certeza, com a ajuda de Deus, iluminando cada um de nós vamos aí vencer essa guerra aí, contra essa pandemia aí terrível que nós estamos passando. Muito obrigado. Vereador Dr. Jean, meu colega, muito obrigado pelas suas colocações. Eu acho que é esse espírito da Câmara que nos traz um alento, porque esse reconhecimento de que alguma coisa está sendo feita, o que está por fazer, o que é necessário, tem que ser pontuado, mas o que tem sido feito também é interessante que seja compartilhado, que seja reconhecido, porque é um esforço de todos, não é um esforço só do Poder Executivo. É em conjunto com o Poder Legislativo que vocês participam de todos os atos do prefeito, praticamente. Sobre essa questão do protocolo junto ao governo do Estado, ainda não nos chegou, o vereador, mas assim que chegar, nós vamos olhar, e é claro que tudo que for, tiver ao alcance da Secretaria de Saúde do município, será feito da maneira mais adequada possível. Quanto à testagem, o senhor lembrou bem, é um dos mecanismos, uma das estratégias mais importantes de quebrar a cadeia de transmissão, e a gente tem feito isso aqui, tomamos essa iniciativa já há algum tempo, já percorremos todos os distritos, já estamos já voltando, né? Até o momento foram feitas
72.372 testes. Destes, 9.230 foram positivos. Esses são os dados da semana passada. 9.230, que dá um percentual de 12,8% no geral, né? Então, é uma estratégia muito boa, que eu acho que é uma forma muito, assim, muito lúcida de gastar o dinheiro público que vem para o combate à pandemia. Em relação às taxas de ocupação, nesse momento, TI e 52% de enfermaria. Quanto aos leitos que estão disponibilizados no Telecâmara, são 85 leitos só para UTI e 60 leitos só para enfermaria. Mas nós já vamos agora começar um processo de retomar a maternidade como tal. Então, nós vamos manter alguns leitos, é claro, até o final da pandemia, para garantir assistência em unidade própria, mas já vamos começar a redirecionar. E, nesse momento, vai ser muito importante que vocês possam nos acompanhar numa visita, até para conhecer a magnitude do que é esse hospital. Acho que vai ser muito interessante vê-lo funcionando, e eu já deixo aqui já uma prévia do convite, viu, a vereadora Priscila, presidente dessa comissão, e a todos os vereadores aqui presentes. Eu acho que o gesto de vocês em destinar as emendas para os leitos do Hospital das Clínicas, denominado Hospital das Clínicas Covid, foi um dos gestos mais significativos durante essa pandemia, de compromisso que a Câmara tem com o poder público, e principalmente com ações que vão levar uma assistência qualificada à população. Naquela ocasião, eu mencionei, fiz o agradecimento a vocês, e aproveito essa oportunidade aqui, se a presidente me permite, para agradecer mais uma vez a toda a Câmara que teve essa sensibilidade de auxiliar no que é preciso no momento, que são os leitos para assistência à pandemia. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, vereador. Eu quero uma questão de ordem. Pode falar, vereador. Eu queria chamar a atenção da nossa secretária. A senhora tem um departamento de grande importância, que às vezes não é bem visto. O doutor André tem realizado um grande trabalho frente ao SAMU, que realmente é um veículo que pode transportar o vírus para todos os lados, e realmente as pessoas parecem que às vezes não têm esse cuidado. E o doutor André, por exemplo, está muito mal instalado, tanto lá na Avenida R, no setor Jardim Goiás, como também na Nova Vila. Eu acho que está passando de hora de dar uma condição melhor aos trabalhadores do SAMU. O doutor André tem realmente, eu chego lá para visitá-lo, ele está instalado num cubículozinho, um calor danado, mais 24 horas por dia trabalhando. Então, doutor André, eu quero, aqui de público, elogiar o seu trabalho, e você realmente é um verdadeiro guerreiro. Então, doutor, eu gostaria que a senhora, antes de terminar o mandato nosso, a senhora providenciasse uma sede, um local adequado para instalar o SAMU, onde possa ter o lavador para desinfectar o carro. Chegou, já faz o serviço, 2, 3, 4, para realmente a ambulância não demorar tanto, porque eu perdi um cunhado meu, inclusive cobrei até do doutor André, ele fez tudo, a ambulância não deu para chegar no prazo, e ele acabou se infartando e morreu. Então, é necessário o SAMU, a população depende muito do SAMU e o bombeiro. Então, quero aqui pedir à senhora, de público, para que a senhora tome as devidas providências. Um abraço, muito obrigado a todos. Obrigada, vereador. Só para lembrar aqui, fazer trazer um pouco a história, quando nós começamos essa gestão, o SAMU funcionava juntamente com praticamente a Superintendência de Regulação inteira, num prédio aqui no Jardim Goiás, um prédio em condições insalubres e com um contrato que vinha sendo renovado há mais de 10 anos. E nós, então, fizemos a separação, trouxemos toda a regulação, toda a Superintendência de Regulação para o Paço, e buscamos uma sede própria para instalar o SAMU e a Escola Municipal de Saúde. E hoje essa sede é o prédio da Prefeitura, na Vila Nova, e é um prédio próprio que pode fazer a adequação que for necessária. Mas, como o SAMU
ele, por natureza de suas ações, ele é parte da Superintendência de Regulação, uma parte específica e, não vou dizer privilegiada, mas uma parte grande da Superintendência de Regulação. E é para esse lado que ele vai ser reconduzido, pelo menos vai ficar isso no plano, né, se não houver tempo esse ano ainda, né? Mas as condições lá são condições salubres, condições boas, o prédio é próprio e o espaço, eles têm, lá é um local onde eles, é uma sede administrativa apenas, porque as unidades, elas ficam nas áreas que tem a descentralização, ou seja, tem unidade de saúde em pontos específicos da cidade. E a parte que faz a execução da regulação, ela está, nesse momento, junto com a parte de regulação do Corpo de Bombeiros. É a parte que nós pretendemos trazer para junto da regulação do Complexo Regulador de Goiânia, que é a maneira mais adequada, de acordo com as portarias do Ministério da Saúde. Mas o trabalho do doutor André é excelente, ele conseguiu trazer de volta a qualificação do SAMU, conseguiu colocar todos os carros em condições adequadas, hoje é uma frota nova, tem uma escala disponível na internet, então o funcionamento mudou muito e teve o reconhecimento do Ministério que retornou a qualificação do SAMU. Então, isso faz parte da história da direção que o doutor André Braga imprimiu lá à frente do SAMU. Obrigada, vereador. Doutora Fátima, posso falar? Posso falar? Em primeiro lugar, quero agradecer as palavras que a senhora fez, o nosso amigo, o vereador Paulo, o Jean, Priscila, agradeço a todos. Só para deixar claro, doutora Fátima, que eu ratifico o que a senhora disse, a sede que nós tínhamos na Avenida antes, vereador, era uma sede alugada que o Ministério Público já tinha, inclusive, embargado o nosso Lava Jato, porque ele estava jogando os dejetos do córrego e não poderia continuar fazendo assim. Visando a economicidade, e era um prédio antigo, que precisava de fazer uma reforma inteira, nós viemos para esse prédio aqui na Avenida Hoje funciona a base administrativa, as viaturas ficam em bases descentralizadas, nós já estamos em fase de retirar a regulação e a parte administrativa voltando para o passo, mas eu quero deixar bem claro, doutora Fátima, que eu agradeço muito a senhora, a todos os superintendentes, os diretores, gestores da Secretaria Municipal de Saúde, pela chance que me deram de poder fazer a missão que a senhora confiou a mim. Isso eu vou levar comigo. E agradeço muito à Câmara, porque todos os senhores, as senhoras, sempre apoiaram, buscaram o que era o melhor para a população. Obrigado a todos. Obrigada, deixa eu só fazer umas considerações finais, então, quero agradecer a presença dos meus colegas vereadores, o carinho também que eu recebi nesse momento que eu estive com Covid, foi realmente muito difícil, ainda estou de atestado, só vou retornar às minhas atividades normalmente na segunda-feira. É uma doença muito difícil mesmo, nem dá para explicar, acho que só quem passa, eu nunca tive problema respiratório, nem de bronquite, nem de saúde, acabei com uma pneumonia forte, com comprometimento 50%, fiquei 5 dias internada, quase subi para UTI, e é muito angustiante, e esse período que eu estive internada também foi um momento de vivenciar de perto o sofrimento das equipes de saúde, né, doutora Fátima, a exaustão, a perca dos companheiros de trabalho, eu mesmo estando no hospital particular, eles têm vivenciado essa o excesso de trabalho, né, é um trabalho diferente, porque você está isolado, tem que ser, então, toda a dificuldade de novos protocolos que eles não faziam antes, e eu queria
era um propósito já, mesmo com a doutora André participando, que uma das nossas principais solicitações é o fortalecimento das unidades do SAMU agora, principalmente da parte humana também, doutora Fage, porque eles são os que lidam diretamente com o transporte exclusivo do Covid, e são funcionários que têm nos procurado muito, com muito estafados, às vezes também com dificuldades de IPIs e de escalas. Então, assim, eu entendo que a gente ainda vive um momento forte da pandemia, e solicitar que a senhora desse um fortalecimento aí, que o doutor André tem feito um trabalho fantástico, até assim, sobre-humano, mas ele precisa também de recursos e verbas o suficiente para atender melhor. Eu fui procurada, eu estava internada, não pude participar da reunião, mas a Aparecida de Goiânia está desenvolvendo, eles também trabalham com os médicos como PJ, e eles estão desenvolvendo um subsídio mínimo para os contaminados com Covid, que são profissionais que estão ficando afastados até 15 dias, e que muitas vezes só tem esse contrato com a prefeitura, não tem renda fixa, né, para nós não termos essa perca humana, esse fator que também é muito importante, são pessoas que estão entregando a própria vida, né? Hoje, eu tive Covid, mas qualquer um de nós, às vezes, tem a oportunidade de ficar em casa, de escolher redução de trabalho menor, de remudar a sua vida. Os profissionais da saúde, eles estão guerreando de uma maneira que eles não têm essa possibilidade de diminuir jornada de trabalho, pelo contrário, as equipes, eu conversei com muitos que nem queriam estar trabalhando, mas estão para ajudar o SUS, para ajudar a equipe, para não deixar um desfalque, para salvar vidas, que é o objetivo de todos nós. E a gente já falou, eu acho que os vereadores abordaram alguns assuntos que eu também ia abordar, e eu queria também falar, que a gente não teve essa oportunidade, que a senhora explicasse um pouquinho essa motivação do edital de OS nesse período, porque a gente está finalizando uma gestão que provavelmente, né, não tem o prefeito como candidato, não tem continuidade, nós estamos num período eleitoral com foco em necessariamente retornar as unidades que não voltaram ainda, como Jardim América, Guanabara, Cândido e a Chácara, entre os PSFs que estão reformando, e a motivação de um edital aí, assim, praticamente na prorrogação do segundo tempo, e que poderia ter sido feito antes, não que eu sou contra o OS, nem sou não, na verdade, mas o que isso vai ser bom para a nossa cidade nesse momento agora, se não seria, às vezes, o momento de focar na luta pelo Covid, na entrega dessas unidades? Obrigada, presidente, pelas considerações. Primeiro, vamos falar um pouco do SAMU. Em momento algum, faltou EPI. E os primeiros que receberam EPIs foram os funcionários do SAMU. Então, às vezes, tanto que não prosperou essa ideia de dizer aqui ou ali que faltou EPI na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Às vezes as pessoas chegam, mas elas chegam com essa informação para a senhora, mas elas não têm a comprovação disso. E o André está aqui, pode falar, mas o Silvio também está aqui, em nenhum momento faltou EPI, nós nos precavemos lá antes dos casos, como foi mostrado na compra, no uso do dinheiro aqui. Então, nós compramos muito antes, e de forma que não faltou EPI aqui. E até o momento também não falta EPI. Em relação à escala, eu acho que a escala ela é feita da maneira adequada, e os funcionários que se afastam por Covid, porque tem que ficar em isolamento, porque é contato, alguma coisa, nós já temos uma portaria aqui de junho que fala que ele não vai ter nenhuma perda salarial, né? Então, mesmo os funcionários que não têm o vínculo de concurso aqui, então isso já foi feito aqui, não há nenhuma perda para os que necessitam se afastar. É que às vezes eles procuram, mas eles não trazem essas informações assim mais detalhadas, né? Sobre as OS, assim, até é uma oportunidade muito boa que eu estou tendo agora de falar sobre isso, porque não é questão de 45 minutos do segundo tempo, não é questão de apagar das luzes, não é questão de final de gestão. Esse assunto já vem sendo discutido aqui na Secretaria de Saúde há mais de um ano, e nós já chegamos à conclusão que alguns tipos de serviço, eles não
não conseguem ser administrados de forma direta, com a qualidade que precisa e com a segurança que precisa. Então, serviços muito complexos, a administração direta, ela não é bem sucedida. Isso, outras grandes secretarias, de outras capitais, já sentiram isso há mais tempo do que nós e já fizeram essa transição há muito mais tempo do que nós, né? Por que nós não fizemos ainda? Porque nós tivemos 2 anos aqui, que foram 2 anos de completa reconstrução de um caos verdadeiro que tinha na saúde. Então, nós não tivemos esse tempo. Depois, nós começamos a pensar nisso, já tem mais de 1 ano que nós estamos pensando nisso, muito antes da pandemia, por volta de julho, agosto de 2019, a gente já começou a visitar locais onde quem faz o gerenciamento são organizações sociais, visitamos alguns locais que fazem isso e começamos a trabalhar nessa perspectiva. Com isso, entrou a pandemia e nós ficamos, como a senhora mesma disse, voltados 100% para o atendimento da pandemia. Então, esse assunto, ele acabou ficando um pouco em segundo plano, porque nós precisávamos dar conta do atendimento e não deixar nenhum paciente esperando nas unidades, como até o momento, nenhum paciente dentro do âmbito do setor público de saúde de Goiânia esperou mais de 24 horas para entrar em um leito de UTI ou de enfermaria no síndrome respiratória aguda grave. Talvez a gente seja, se não for a única, uma das poucas capitais que podem dizer isso. E, então, a gente já vem tratando desse assunto há muito tempo. E por que saiu agora? Eu vou explicar aqui com muita clareza. Já vinha sendo estudado antes, nós já visitamos locais, como eu mencionei aqui, tem um histórico de outras secretarias, todas as nossas unidades de saúde aqui, nós vimos aqui na apresentação que a gente responde por 85% de todo atendimento de urgência de SUS de Goiânia. Não é o UGOL e não é o Hugo que responde por isso, é a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. E onde? Nas nossas unidades pré-hospitalares de urgência, ou seja, elas são muito complexas, elas são mini hospitais, e eu preciso de ter medicamentos essenciais, eu preciso de ter um insumo, eu preciso de ter equipe de recursos humanos. Hoje, como que a gente tem essa equipe aqui? Nós temos uma equipe extremamente flutuante, e não é falta do concurso, nós temos concursados que estão sendo investigados por não cumprir de forma adequada, nós temos concursados que estão na recepção e que estão em desvio de função, nós temos licitações e mais licitações de medicamentos que seguem o curso normal e lá no final a empresa não entrega e a gente multa a empresa, a gente penaliza a empresa, o fato é que a pessoa fica sem o medicamento, ou seja, a administração dessas unidades de forma direta, ela não é efetiva. Então, isso, outras secretarias já tiveram essa conclusão e já fizeram esse movimento. Nós estamos pensando nesse movimento há mais de 1 ano. E por que fazer isso agora? Se a gente já tivesse com esse modelo de administração, a gente não estaria passando por dificuldades com recurso humano, não teria nenhuma dificuldade com o medicamento quando ele falta aqui ou ali, não precisaríamos abrir 30 processos emergenciais para compras que não foram bem sucedidas. Então, a segurança nas unidades, tudo isso vem num conjunto gerencial que essas organizações sociais podem nos trazer. O que faz ser bom ou ruim é a forma de contrato com as instituições. Não é a organização social em si que é ruim ou boa, é o contrato que se faz com ela. E pelo menos se durante o tempo que eu estou aqui, caso esse contrato tivesse tido a oportunidade de ser realizado aqui, tenha certeza que ele seria o mais rígido possível e respeitaria todos os princípios do SUS. E por que nós fizemos agora esse edital? Esse primeiro edital é um edital de qualificação das organizações sociais, para elas se qualificarem junto ao município. E estamos com o termo de referência em construção, porque queremos deixar isso encaminhado para o próximo gestor. Não é apagar de luzes, não é 45 minutos, vereadora, de forma alguma, né? Então, isso não consegue ser materializado agora. Se não fosse epidemia, a gente já estava com isso no início do ano. Mas isso não foi possível.
o interesse que nós temos é deixar tudo que for possível encaminhado da melhor forma para que o próximo gestor já tenha meio caminho andado, para que a população não fique aí desassistida ou correndo riscos de ter um plantão faltando um, faltando o outro, né? Então, essa administração dá a possibilidade, inclusive, de reposição imediata de algum membro do recurso humano que falta. Nós temos aqui uma quantidade gigantesca de profissionais, independente de salário, que eles, faltando meia hora para começar o plantão, eles avisam que não vão. Eles avisam que não vão e nós temos que sair remanejando daqui, dali, aí chega a reclamação de remanejamento e de tudo. Então, é difícil a administração direta dessas unidades. Eu tenho convicção disso. E acho que precisa deixar encaminhado da melhor forma possível para que o próximo gestor tenha mais facilidade e não precise começar do zero. Esse é o motivo desse edital de qualificação das organizações sociais nesse momento, vereadora. Obrigada. Obrigada, então, pelas colocações. Eu acho que entendi que vai ficar, então, para a próxima gestão fazer a definição de contrato e contratação. E se não tiver nenhum vereador que queira fazer algum esclarecimento, acho que nós já encerramos aqui a prestação, agradecendo a secretária, todos os superintendentes que participaram, assessores, imprensa. Declaramos, então, encerrado. Muito obrigada, vereadora, presidente da sessão. Muito obrigada, doutor Jean, vereador Paulo Magalhães. Muito obrigada a todos os membros da nossa equipe aqui presentes, que nos acompanham sempre aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe a senhora. Amém. A doutora André trabalha com muito